inteligência emocional. Eu coloquei aqui um versículo que está em Provérbios capítulo 16, o versículo 32, que diz assim: melhor é o homem que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade fortificada. Desde os tempos antigos, os sábios, as pessoas que foram consideradas sábias, como Salomão, escreveu esse provérbio onde ele enaltece, coloca uma vantagem superior sobre o homem, que consegue se controlar, tem um autoconhecimento sobre si. Esse homem, no provérbio antigo, está superior àquele que tomava uma cidade forte, aquele que tinha coragem, agressividade, impulsividade em uma guerra, com a coragem e capacidade de dominar, de tomar uma cidade. Mas o homem que consegue se autocontrolar, ele sobrepõe isso. Então, desde os tempos antigos, é reconhecido que a pessoa que tem um autocontrole, um autoconhecimento sobre si, sobre as suas emoções, ele é superior. E foram se passando os anos, foram se divulgando teorias, técnicas, estudos, e hoje nós vamos falar sobre uma técnica chamada técnica dos 3 P's. Essa também é uma técnica utilizada em empresas, sobre negócios, mas nós vamos falar a técnica dos 3 P's dentro da inteligência emocional. Nós, quando chegamos em um centro terapêutico, nós chegamos aqui cheio de culpa, raiva, rancor, falta de perdão, falta de auto-perdão. Então nós chegamos aqui com N fatores que potencializam um desequilíbrio emocional. Então muitas das vezes nós não sabemos lidar com a culpa, com a raiva, com o medo, com a tristeza, e por consequência de não ter essa inteligência emocional, a habilidade de gerenciar as minhas próprias emoções, saber o que estou sentindo, o porquê estou sentindo, eu fico embaralhado. Eu acabo tendo comportamentos hostis com o meu companheiro no tratamento. Eu acabo tendo um comportamento indisciplinado quando eu falo assim: não, estou embaralhado, não vou participar da reunião, não, estou embaralhado, não vou fazer isso. Então, a falta de inteligência emocional potencializa uma forma de pensamento disfuncional que também gera em mim comportamentos disfuncionais. O resultado é negativo. Então, nessa manhã, não estou aqui para soltar indiretas para ninguém, que cada um de nós faça uma autoavaliação. Estou sempre falando sobre isso. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos estamos aqui em busca de uma recuperação, de se encontrar, de se perdoar, liberar perdão. Que o processo de desintoxicação física, todos nós estamos já fazendo de forma automática. Eu querendo me tratar ou não, a desintoxicação física está acontecendo, porque não estamos usando nenhuma substância psicoativa, seja ela lícita ou ilícita. Todavia, tem a parte emocional, psicológica, que é a que de forma consciente eu admito que tenho um problema com substância psicoativa, eu admito que não tenho controle sobre o uso dessa substância e que preciso me tratar, preciso mudar a minha forma de pensar. Mas vindo aqui para a técnica dos 3 P's, dentro do centro terapêutico, nós desembarcamos muito com questão de tempo, questão de visita, questão de ligação, questão de cigarro para aqueles que fumam. E uma dessas técnicas dos 3P é a permanência. Aí vem uma pergunta interessante: isso tem que durar para sempre?
de uma clínica, vim se tratar, tem que durar para sempre? Tem que durar para sempre? Sim. É uma pergunta. Sim. Tratamento é para a vida toda, concordo? Mas está vindo, repetindo, reincidindo em internações. Isso é algo que tem que durar para sempre? Não. Então, a técnica dos 3 P's, ela vai me auxiliar a ter uma inteligência emocional de filtrar determinados pensamentos disfuncionais que eu tenho que me embarulham. Quanto tempo vai durar o meu tratamento? Para uns 90, para outros 180. Então, não vai durar? Para sempre. Automaticamente eu já tenho uma resposta. Eu já não preciso ficar embarulhado. Porque quando eu estou começando a aplicar essa técnica dos 3 P's, a primeira pergunta que eu vou fazer para mim mesmo é: isso tem que durar para sempre? Eu vou me responder que sim ou que não. Está em um ambiente onde é necessário as pessoas determinar o horário. Eu vou ter que levantar, eu vou ter que comer, eu vou ter que tomar banho, que eu vou poder assistir. Isso tem que durar para sempre? Não. Não tem que durar para sempre. Mas vai durar quanto tempo? Aí vem a segunda pergunta: quem decide quanto tempo isso vai durar? Nossa família. Nós mesmos. Nossa família decide. Nós mesmos, decorrente do nosso progresso e o feedback que nós mesmos damos para a nossa família. O companheiro ali citou a família. O feedback A que nós família, damos. ela determina o contrato que ela contratou da empresa de uma prestação de serviço, 90 ou 180 dias. Então, esse prazo que a família determinou não é para sempre. Tem um prazo. Vai depender do nosso retorno, assim, dependendo. Sou eu. Porque para quem não é a primeira internação, quem potencializou eu estar aqui de novo? Quem foi que potencializou? Foi minha? Foi minha família ou foi eu? Eu mesmo. Porque minha família teve que renunciar bens, recursos financeiros, porque me viu em uma situação novamente de uso abusivo de substância. Então quem decide quanto tempo isso vai durar sou eu. Porque o contrato vai acabar. Daqui 90, daqui 180 dias para algum, vai acabar. O máximo. Agora quem vai determinar se vai durar para sempre, de passar 1 mês, 2 meses, 3 meses ou voltar de novo, sou eu. De acordo com o feedback que nós mesmos damos à nossa família, de acordo com a nossa recuperação, se a gente está indo bem ou se a gente está indo mal. O que determina o feedback não é o que eu Falo, é o que porque a muitas gente das faz. vezes o que eu falo não tem congruência com o meu comportamento. Eu sou aquilo que faço e não aquilo que falo. Falar é Muitas fácil. das vezes eu falo uma coisa, mas o meu comportamento é outro. Falar é fácil, difícil é fazer. Então muitas das vezes eu acabo falando para minha família numa ligação que houve uma mudança, mas qual é o feedback que eu recebo? Você não mudou, não muda. Porque a minha família consegue identificar uma repetição de comportamento que eu tenho, que é um defeito de caráter, que eu não consigo ver, porque eu acho que eu não estou usando nada, eu estou bem. Mas minha família que está comigo próximo consegue ver uma repetição de comportamentos de algo que precisa ser mudado em mim. Então, a técnica dos 3 P's, um dos P's é permanência, que é umas perguntas que eu tenho que me fazer. Isso tem que durar para sempre? Esse sofrimento, essa raiva, essa tristeza, medo, insegurança, ela tem que durar para sempre? Não. Quem decide quanto tempo isso vai durar? Eu. Porque nós estamos falando de inteligência emocional. Então quem decide sou eu. Profundidade. O segundo P dessa técnica. Isso tem que arruinar o meu dia? Não.
pessoas estranhas, algumas que eu tenho uma familiaridade a mais de conversar, outras não. Eu acordo, possa ser que tenha dia que eu fique contente, mas tem dia que eu não vou ficar contente, são pessoas estranhas, é um ambiente diferente do que eu estou acostumado. Mas o fato de eu acordar num lugar onde eu não queria, mas que sou o principal responsável por estar aqui, tem que arruinar o meu dia? Não. Então veja que essa técnica de inteligência emocional, ela vai me auxiliar a fazer uma pergunta para mim mesmo: quanto tempo? Isso tem que durar para sempre? Quem é responsável pela durabilidade de tempo dessa questão? Aí vem, isso tem que arruinar o meu dia? O fato de eu acordar dentro de um centro terapêutico, que não é o que eu queria, de repente eu queria estar em casa, mas hoje eu consigo aceitar por estar em recuperação, que foi necessário eu estar aqui, mas o fato de eu estar onde eu não queria, tem que arruinar o meu dia? Tem que potencializar a insatisfação com tudo? De eu não me permitir sentar numa mesa para me alimentar, reconhecendo que, mesmo eu tendo casa, mesmo eu tendo que comer, muitas das vezes eu não comia por causa do uso da substância. Então, isso, o fato de eu não gostar de estar internado, de eu não gostar de algumas coisas, tem que arruinar o meu dia, tem que fazer o meu dia ser ruim. Não. Isso precisa afetar todas as áreas da minha vida? Não precisa nem arruinar todo o meu dia, me impedir de desfrutar de alguma coisa, de repente jogar ali uma sinuca, jogar um dominó. Isso tem que, essa tristeza, raiva, desgosto, tem que arruinar o meu dia, tem que afetar todas as áreas da minha vida ao ponto de me deixar uma pessoa incomunicável. Veja que a falta de inteligência emocional, ela proporciona eu estar insatisfeito, triste, com raiva sobre determinado assunto que faz parte do dia a dia do ser humano. Eu vou ficar triste por alguma coisa, vou ficar alegre por outro, vou ficar com raiva do outro, e por eu estar insatisfeito. Isso precisa afetar todas as áreas da minha vida. Eu preciso ser agressivo com minha mãe por eu estar com raiva de estar internado, sendo que foi eu que usei droga, eu que fui para o bar, eu que faltei com os meus compromissos, deixei de ser um esposo presente, deixei de ser um pai presente, deixei de ser um filho auxiliador. Então, por consequência de eu estar com raiva dessa situação, isso precisa afetar o meu relacionamento com a minha mãe, com o meu filho, com a minha esposa, com os meus companheiros de quarto, de convivência dentro de um centro terapêutico. Então essa técnica dos 3Ps, ela vai me auxiliar a fazer essas perguntas, onde eu vou enxergar melhor, eu vou enxergar com clareza e entender que as emoções, elas vão vir. Nós falamos sobre emoções que está no instinto, são respostas automáticas a algo que eu identifico, e o sentimento é quando eu passo a ter consciência dessa emoção. Então, eu começo a ter consciência que estou de repente triste, porque amanheço um dia de domingo que eu queria estar em casa. Mas isso tem que arruinar o meu dia de domingo? Não. Isso precisa afetar a forma como eu vou me relacionar com as pessoas que não são responsáveis pelo resultado de eu estar aqui? Não. Então, a inteligência emocional, quando eu começo a praticar algumas técnicas que vai me auxiliar a gerenciar as minhas emoções, elas tendem a potencializar comportamentos assertivos, onde eu vou conseguir conversar com a minha mãe, com a minha esposa, com o meu filho, com o meu familiar contratante, com respeito, com educação, com gratidão, porque nós estamos aprendendo e fazendo uma autoavaliação essas últimas semanas, que colocando na balança as vaciladas que eu dei ao longo da minha vida de uso, o que eu tenho hoje é mais do que eu merecia. Porque muitos de nós já não era para ter mais uma esposa, e a esposa
continua do lado. Muitos de nós já não eram para ter o apoio dos pais, e os pais continuam do lado. Então, em relação a comportamentos de desonestidade, egoísmo, agressividade, seja verbal ou física, o que eu tenho hoje pode não ser o que eu queria, mas é muito mais do que eu merecia por todas as coisas que eu fiz e sofrimento que eu já proporcionei para aqueles que me amam por consequência do uso e abuso de substância. Aí tem a personalização. É o último P dessa técnica. Culpar os outros resolve? Não. Eu culpar minha mãe, meu pai, minha esposa, meu tio, meu avô, por eu ter que ficar 90 dias aqui, vai resolver? Não. Porque eu começo a avaliar. Caramba, eu vou ter que ficar 90 dias aqui. Mas por que eu vou ter que ficar 90 dias aqui? Tem erro de novo. O que eu estava fazendo? Tudo errado. O que eu representava para a minha família? Muitas vezes eu lanço sobre os outros a culpa. E é nossa mesmo. Quer dizer, Eu lanço sobre a minha mãe, eu lanço sobre o meu pai, eu lanço sobre a esposa, eu lanço sobre todo mundo a culpa que é minha. Naquele período a gente não admitia a impotência que nós estávamos sentindo naquele momento. Não admitíamos que éramos impotentes contra aquilo. Eu mesmo não admitia que eu era impotente. O companheiro está dizendo que não admitia. Se lembra que nós falamos aí nos passos que existe uma aceitação completa e uma aceitação parcial. Qual é a aceitação parcial? Quando eu olho para trás e admito, não, eu não aceitava que eu tinha um problema com droga. Eu não aceitava que a minha vida estava... Essa é a parcial. Eu não aceitava, aí eu reconheço que a minha vida estava descontrolada, que eu não tinha o controle sobre o uso. É uma aceitação. Eu estou aceitando essa realidade. Não. Eu realmente estava usando, eu realmente estava descontrolado. É uma aceitação parcial, porque eu aceito essa realidade, mas eu não aceito a outra. Qual é a outra? Eu preciso me tratar. Então muitas das vezes eu aceito que eu tenho um problema com substância, mas não quero aceitar a necessidade de um tratamento. Mas é isso mesmo, como você vai admitir uma coisa que você não fez. Você só admite o que você faz. Culpar a mim mesmo resolve? Não. Nós falamos que no triângulo, que a pessoa, quando ela se culpa demais, ela acaba ficando presa no triângulo da auto-obsessão. Eu olho para trás, eu tenho um ressentimento porque eu me culpo por alguma coisa que eu não fiz ou que eu fiz. Eu olho para o meu presente, eu passo a ter raiva porque eu não estou como eu queria estar. E olho para o meu futuro, eu tenho medo porque eu não consigo imaginar um futuro baseado na realidade que eu estou vivendo. Então, eu não preciso me culpar, porque isso vai me machucar. Eu preciso aceitar que eu errei. Eu não culpar ninguém. Eu errei. Ponto. Eu aceito que eu errei. Eu aceito que eu vacilei. Como pai, como filho, como esposo, como cidadão, eu vacilei. Quando eu aceito, eu tiro o peso da culpa. Então, eu culpar a mim mesmo, eu vou me martirizar, eu vou ficar triste, eu vou me sentir impotente, eu vou me sentir incapaz. Eu vou ter uma baixa autoestima. Então, culpar a mim mesmo não resolve. O que eu tenho que fazer é admitir. Eu admito que eu errei e admito que eu preciso mudar. Técnica dos 3 P's. Permanência. Eu me pergunto, isso tem que durar para sempre? Quem que decide o tempo que isso vai durar? Eu. Profundidade. Isso tem que arruinar o meu dia? A situação que eu não gosto tem que ser potencializadora de eu ter um dia desagradável? Isso precisa afetar todas as áreas da minha vida, meu relacionamento com as pessoas que não têm culpa pela colheita que eu estou colhendo daquilo que eu mesmo fiz. Culpar os outros, no último P, que é a personalização, resolve? Não. Culpar a mim mesmo resolve? Pelo que posso me responsabilizar?
atos, pelo meu pela minha recuperação. Então isso eu sou responsável. Eu sou responsável pelo meu tratamento, pela minha recuperação. Pelo meu progresso e não regresso. Pelo meu progresso e não regresso. Então por isso eu sou responsável. E como está sendo? Como eu estou exercendo essa responsabilidade no processo da minha recuperação? Como que está a minha forma de pensar? Como que está a minha mentalidade em relação à recuperação? Lembrando que compulsão é a repetição, obsessão é o pensamento fixo em alguma coisa. No uso era usar. Mas nós conseguimos identificar que muitas das vezes nós temos uma repetição de comportamentos que eram potencializadas para usar ou no uso. Então, aqui ninguém está usando substância, tirou a droga, mas existe uma porção de comportamentos que precisam ser. E como eu estou exercendo a minha responsabilidade para mudar isso? Porque eu sou responsável pela mudança, não é a minha mãe, não é o meu pai, não é o tempo de clínica, é a mudança de pensamento que vai potencializar o comportamento. Então, pelo que eu posso me responsabilizar? Pela minha recuperação, pela minha aceitação, boa vontade de mudar a minha forma de pensar. Com quanto ou como estou contribuindo com o problema? Agora a pergunta mudou. Eu tenho um problema. Não é só a droga ilícita ou a lista, o álcool. Como eu tenho contribuído para esse problema? Mas aí agora eu não tenho droga, mas eu tenho comportamentos disfuncionais, destruidores, defeitos de caráter. Como eu estou contribuindo com esse problema de forma consciente? Sendo resiliente. Ó, a pergunta agora mudou. Ela está sendo ao contrário. Como eu estou contribuindo com o Problema. O meu comportamento disfuncional é um Problema. E como eu estou contribuindo para esse problema? Como eu estou contribuindo com esses comportamentos? Eu estou contribuindo repetindo. Porque quando eu repito um comportamento que eu sei que é errado, eu estou contribuindo com o problema. Então, se eu sou responsável, pelo que eu posso me responsabilizar? Pela minha recuperação, como também pela minha permanência e insistência em teimar, em continuar tendo o mesmo comportamento. Viu que mudou a pergunta? Deu para entender agora? Deu. Então, se eu posso me responsabilizar por duas coisas, a recuperação e a permanência, no estado que me trouxe aqui, nos comportamentos que são disfuncionais, que têm destruído, trincado e abalado os meus relacionamentos, com o casamento, com o filho, com a mãe, com a sociedade. Então eu sou responsável pela recuperação, como também pela permanência no estado de destruição. E como que eu estou contribuindo com esse problema? Quando eu hoje olho para mim aqui dentro do CT, olho para os meus comportamentos, olho para o que eu ando falando, olho para o que eu passo a maior parte do tempo pensando e imaginando, eu estou contribuindo para a solução ou para permanecer no problema? O meu comportamento aqui dentro, ele sinaliza solução ou problema? Os pensamentos que são predominantes no decorrer do dia na minha mente, eles são pensamentos que contribuem para a minha recuperação ou para a permanência no problema? Então a técnica dos 3 P's, ela vai me auxiliar a fazer perguntas assertivas sobre mim, sobre as circunstâncias à minha volta, mas todas elas fazendo olhar para mim e me fazendo entender que eu posso escolher ficar ou ir,
fazer ou não fazer, segurar ou soltar. Eu vou começar a olhar para mim entendendo que eu sou o principal responsável pelo gerenciamento das minhas próprias emoções. As circunstâncias externas, elas vão me trazer, muitas das vezes, uma impressão de felicidade, como de tristeza, porque a forma como eu interpreto o que está à minha volta é que vai potencializar um sentimento. Mas eu preciso todos os dias estar me fazendo essa pergunta no meu processo de tratamento. Isso tem que durar para sempre? A desonestidade tem que durar para sempre? O egoísmo tem que durar para sempre? Quem decide quanto tempo isso vai durar? É a clínica ou eu? O fato de eu ter consciência que eu errei tem que arruinar o meu dia? Não. Tem que me trazer esperança de que hoje eu posso ser um homem melhor. O fato de eu olhar para mim mesmo e entender que eu sou o principal responsável por minha família, muitas das vezes não confiar em mim, isso precisa afetar todas as áreas da minha vida? Eu preciso descarregar na minha família uma frustração que eu tenho pelos meus próprios comportamentos desonestos? Não. Personalização. Eu preciso culpar os outros? Não. Eu preciso me culpar ainda hoje? Preciso ficar o dia todo me martirizando por um celular que eu vendi, por um dinheiro que estava lá moscando? Na minha forma de pensar na insanidade que uso, eu fui lá, peguei para beber ou para usar droga. Eu preciso me culpar hoje por isso? Eu preciso aceitar e fazer diferente. Pelo que eu posso me responsabilizar nessa manhã de hoje? Pela minha recuperação e também pela consciência de que muitas das vezes eu insisto, teimo em permanecer e fazer comportamentos disfuncionais. Então eu também sou responsável por comportamentos que potencializam a crítica do monitor, do terapeuta, da minha família. Porque se eu fizer o que tem que ser feito, ninguém vai pegar no meu, então eu sou responsável também por isso. E os meus comportamentos, a minha forma de pensar, ela está contribuindo para a minha recuperação ou para a permanência do problema? Eu quero terminar a palestra com essa pergunta, que cada um se responda aí, reflita sobre ela ao longo do dia. A minha forma de pensar, os pensamentos que predominam durante o dia na minha mente e os meus comportamentos refletem um processo de recuperação ou um processo de permanência na mesma forma de vida que me trouxe a esse lugar. Que cada um aí faça essa reflexão e se responda de forma sincera a si mesmo. Alguma dúvida?